Olá, queridos amados irmãos e amigos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vocês. Estamos aqui mais uma vez para neste mês da juventude, quando os jovens da nossa igreja, Primeira Igreja Batista em Mutondo, aqui no município de São Gonçalo, estão à frente de todas as atividades da nossa igreja. Tive o privilégio de ser convidado pelos jovens, a quem eu agradeço e agradeço ao nosso Deus também, para estar ministrando, assim como outros irmãos e pastores, durante três vezes nesse mês. Para mim está sendo uma grande honra, um grande privilégio poder ter esta oportunidade de ministrar a palavra do nosso bondoso, amoroso e grandioso Deus. O tema, como já foi lido aí do mês, chegamos já no último domingo, do mês de agosto de 2020, o tema escolhido pelos jovens da nossa igreja foi: Jovem, não perca a visão do teu chamado. E a divisa escolhida se encontra na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 10, que diz: O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por este culto que oferecemos a Ti, apesar das nossas falhas, apesar das nossas fraquezas, ó Deus. Estamos oferecendo o culto a Ti porque somente o Senhor é digno de receber toda a honra, glória, louvor e adoração. Muito obrigado, ó Deus, pela vida da Primeira Igreja Batista em Mutondo. Muito obrigado pela vida de cada membro, de cada líder. Obrigado em especial pelos jovens da Tua igreja. Obrigado por este mês dedicado a eles e que eles puderam se dedicar mais a Tua obra, ao Teu reino. Agora, Deus, te agradecemos mais uma vez pela Tua palavra lida e pedimos que ela encontre guarida nos corações de todos os irmãos e amigos que estão participando deste culto, que estão assistindo este culto, que o Teu Espírito Santo fale a cada coração. Assim, nós oramos agradecidos no nome santo e precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Queridos, nas duas reflexões anteriores sobre este tema, nós trabalhamos mais especificamente a divisa, o versículo que foi separado. Mas hoje eu quero refletir, óbvio, com base na palavra de Deus, e nós iremos destacar aqui vários outros versículos, vários outros textos e especificamente dois personagens da palavra de Deus, mas hoje eu quero pensar especificamente no tema que foi escolhido pelos jovens. Jovem, não perca a visão do teu chamado. E eu quero falar para vocês, neste momento, através deste vídeo, através deste culto, desta mensagem, que quando nós não queremos perder a visão do chamado que Deus nos fez, porque a gente viu num versículo que é a divisa, que é Deus quem nos chama em Cristo Jesus, e quando nós não queremos perder a visão desse chamado, nós precisamos estar atentos a duas questões, e são essas duas questões que eu quero trabalhar com vocês, através desta reflexão. A primeira, para não perder a visão do chamado, é preciso romper com o que te prende no passado. Como diz certa música popular brasileira, o que passou, passou, não importa, ficou do outro lado da porta para nunca mais. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, versículo 17, disse: Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E Jesus, certa ocasião, disse: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás
é apto para o reino de Deus. Lucas 9,62. Se você não quer perder a visão do teu chamado, é preciso romper com tudo que te prende no passado, romper com suas tradições familiares e religiosas, romper com seus traumas emocionais e decepções. Mesmo que o teu passado tenha deixado marcas, maior é a marca de Cristo na tua vida. Então, se erga do chão, levante a cabeça, sacode a poeira, dê a volta por cima, como diz no popular. Olhe para Cristo, que Ele seja o seu alvo, seu espelho, seu modelo, seu exemplo. E foi em Cristo que Deus te chamou. Então, não perca a visão do teu chamado. Dentre muitos exemplos de personagens bíblicos que poderíamos citar, eu gostaria de destacar José, o filho de Jacó, aquele que ficou conhecido como o sonhador ou José do Egito. José, mesmo muito jovem, não perdeu a visão do chamado que Deus havia feito para ele. Mesmo diante de todos os traumas que passou, a inveja e rejeição de seus irmãos que o venderam como escravo, e como escravo ele foi parar no Egito. Lá, mesmo tendo sofrido assédio sexual que ele resistiu e calúnia por parte da esposa de seu senhor, mesmo tendo ido parar injustamente na prisão, ele não perdeu a visão de seu chamado. E o texto bíblico diz que o Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que fazia. Gênesis 39, 23. E o restante dessa história linda de José nós conhecemos. Mas caso você não conheça, eu te desafio a ler o livro de Gênesis, do capítulo 37 ao 50. Na prisão, José, iluminado por Deus, interpretou os sonhos de 2 funcionários do rei do Egito, Faraó. Um foi restituído ao seu cargo e o outro foi executado conforme José havia dito. Depois de passados 2 anos, o faraó teve 2 sonhos que ninguém conseguia interpretar. Então o funcionário que teve o seu cargo restituído se lembrou de José na prisão e contou ao rei tudo o que havia acontecido quando esteve na prisão. Faraó mandou que trouxessem José em sua presença e José, iluminado por Deus, interpretou os seus sonhos e mostrou-lhe o que devia fazer, pois viriam 7 anos de fartura e 7 anos de muita fome. Então o faraó o colocou como governador do Egito, dando-lhe o poder sobre todo o Egito. Somente o próprio faraó era superior a José, mas ninguém. De escravo a governador, mas ele não perdeu a visão do seu chamado. Com sabedoria que Deus lhe dera, administrou o país durante o tempo de fartura e estocou muito além do que realmente era necessário. O tempo de escassez e fome chegou. As nações vizinhas foram atingidas pela fome, inclusive Canaã, onde o pai e seus irmãos moravam. O pai de José e os seus irmãos moravam. Jacó, o pai de José, enviou seus filhos para a compra de alimentos no Egito. José os reconheceu. Depois de várias situações, ele se revelou aos seus irmãos, mandou que buscassem seu pai Jacó e seu irmão caçula Benjamim, para que fossem todos morar no Egito perto dele e assim serem supridos em suas necessidades. Mas quando seu pai Jacó morreu, seus irmãos ficaram com medo de José. Pensaram que ele iria se vingar por tudo que eles lhe haviam feito no passado, mas José não tinha perdido a visão do seu chamado e havia rompido
com o seu passado. Então declarou para os seus irmãos: não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo. Continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Gênesis 50, 12, 21 a 21. Gênesis 50, de 19 a 21. Queridos amados irmãos e amigos, precisamos ser como José. Independente do que tenha vivido no passado, independente do que nós tenhamos vivido no passado, precisamos romper com tudo o que nos prende lá e não perder a visão do nosso chamado. Foi isso que aconteceu com José. Independente de todo o sofrimento que José passou, independente de todo o seu passado, José rompeu com ele e não perdeu a visão do chamado que Deus havia dado para ele, porque sabia que em suas mãos estava a bênção de Deus para salvar muitas vidas. Querido jovem, querido amigo, querido irmão, não se prenda ao seu passado, não se prenda às coisas que aconteceram com você no passado. Rompa com ele, para que você possa então não perder a visão do chamado que Deus fez para você, para a sua vida. Em segundo lugar, para não perder a visão do teu chamado, é preciso fazer a manutenção desse chamado. A manutenção é um termo técnico muito utilizado nas indústrias e fábricas em relação às máquinas que são utilizadas na produção de serviços ou objetos. A manutenção objetiva evitar falhas e erros e garantir o bom funcionamento e o bom desempenho nas atividades propostas. Para não perder a visão do chamado que Deus nos fez, nós precisamos estar sempre fazendo a manutenção desse chamado para que possamos evitar falhas e erros que possam prejudicar a realização do mesmo. Como nós podemos fazer a manutenção do chamado que Deus nos fez? O apóstolo Paulo nos dá muitas instruções em suas cartas. Quero destacar algumas dessas instruções. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, lemos: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então veja, para fazermos manutenção do chamado que Deus nos fez, nós precisamos estar sempre nos apresentando diante de Deus aprovado aos olhos de Deus. Muitas vezes nós estamos e ficamos preocupados em querer ser aprovado pelos homens, pela sociedade, mas se nós não queremos perder o chamado de Deus, o chamado que Deus fez, a visão do chamado que Deus nos fez, nós precisamos sempre nos apresentar de maneira aprovada diante de Deus. E como nós podemos fazer isso? O versículo continua falando: como obreiro que não tem de que se envergonhar. Você vive uma vida irrepreensível, uma vida onde você não precisa se envergonhar do que faz ou do que fala. As palavras que você profere são palavras de bênção, são palavras que edificam, ou muitas vezes escapole uma palavrinha ou um palavrão que traz vergonha para você como cristão. O versículo fala: precisamos nos apresentar diante de Deus como obreiro que não tem aprovado e que não tem do que se envergonhar. E ainda o apóstolo Paulo, neste versículo a Timóteo, fala que maneja bem a palavra da verdade. Queridos amados irmãos e amigos, se nós queremos fazer uma boa manutenção, se nós queremos manter o nosso chamado e não perder a visão do chamado que Deus nos fez, precisamos manejar bem
a palavra da verdade. Precisamos nos alimentar diariamente da palavra de Deus. Precisamos conhecê-la, precisamos meditar nela, precisamos ter contato com ela constantemente, porque é ela quem nos revela a Deus, é ela quem nos revela a vontade de Deus, é ela que nos faz vivermos de acordo com a vontade de Deus. É nela que encontramos todas as instruções de que precisamos para viver de maneira que sejamos aprovados por Deus. Ainda o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 4, versículo 7, ele disse: pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus nos chamou para a santificação, queridos. Quer fazer uma manutenção do chamado que Deus te fez? Quer não perder a visão do chamado, do teu chamado, o chamado que Deus te fez? Então, viva uma vida de santificação, porque foi para a santificação que Deus nos chamou. E lá os Hebreus, o autor dos Hebreus diz, a palavra de Deus diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Então, queridos, amados irmãos e amigos, queremos nós fazer uma boa manutenção do chamado que Deus nos fez para que não percamos a visão desse chamado. Precisamos viver uma vida de santificação. E, resumidamente, o que é viver uma vida de santificação? É viver separado das coisas do mundo, é viver separado das coisas que, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a sua palavra, são erradas e desagradam a Deus. É viver distante de uma vida pecaminosa, de uma vida que traz desagrado e desgosto ao coração de Deus. Deus nos chamou para uma vida de santificação. E em Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao 4, o apóstolo Paulo escreveu àqueles cristãos daquela época: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Então vejam, queridos, precisamos viver de maneira digna a vocação que nós fomos chamados por Deus. E ele continua: como que nós podemos viver de maneira digna a essa vocação que Deus nos chamou? Com toda humildade e mansidão. Não importa quem você seja, não importa o chamado que Deus te fez, você precisa viver de maneira digna, de maneira humilde e de maneira mansa, fazendo uso daquilo que Deus te deu para a glória dele, deixando que ele mesmo use a sua vida na unção do Espírito Santo. O apóstolo Paulo então fala vivendo de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade. Seja longânimo, seja paciente, saiba perdoar, saiba conviver com os que pensam diferente de você. E ele fala, suportando uns aos outros em amor. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 13, na primeira carta, ele vai falar que o amor tudo suporta. Queridos, nós somos tão diferentes, mas nós estamos vivendo que o texto vai continuar falando aqui, eu vou continuar lendo. Nós precisamos viver em unidade. E para vivermos em unidade, nós precisamos olhar uns para os outros com o olhar do amor de Deus. Não fazendo diferença e distinção ou acepção de pessoas, mas suportando uns aos outros em amor. Quando nós olhamos para os nossos irmãos que pensam e que agem de maneira diferente de nós não olhamos com um olhar de julgamento, não olhamos com um olhar condenatório, mas olhamos com um olhar de amor, que quer ajudar, que quer emprestar o ombro, que quer caminhar junto, porque nós também precisamos que alguém caminhe conosco, porque nós somos tão falhos e tão pecadores quanto os outros que estão ao nosso redor. E o apóstolo Paulo continua falando, fazendo tudo para perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quer manter o ministério que Deus te deu, o chamado que Deus te deu, quer não perder a visão do chamado que Deus te deu,
é preciso preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O apóstolo continua: há somente um corpo e um só Espírito, como também é só uma a esperança para a qual vocês foram chamados. Então precisamos viver na unidade do Espírito, e é assim que nós conseguimos realizar uma boa manutenção do chamado que Deus nos fez. Quero rapidamente aqui usar como exemplo alguém que não perdeu a visão do seu chamado, mas que fazia a manutenção do mesmo, dedicando-se a Deus, apresentando-se aprovado diante de Deus, que foi o profeta Daniel. Ainda jovem, pertencia à família real israelita, quando os babilônios dominaram Israel. Foi levado cativo por ordem do rei Nabucodonosor para a Babilônia, juntamente com seus amigos Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos pelos nomes babilônicos Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel, logo de início, ao chegar em Babilônia, recusou-se firmemente a contaminar-se com os manjares e o vinho do rei. Isso nós encontramos lá em Daniel 1:8, porque sabia que tudo que ali era preparado era oferecido aos deuses babilônicos. Isso mostra que Daniel era fiel ao seu Deus, que conhecia as instruções da lei de Deus, as recomendações de sua palavra, e assim, mesmo em meio a um povo idólatra, mesmo vivendo em cativeiro, ele fazia manutenção do chamado que Deus lhe fizera, meditando e pensando na lei do Senhor e vivendo, colocando em prática a lei e a palavra do Senhor. E assim foi muito bem sucedido ali na Babilônia. Serviu e interpretou os sonhos de Nabucodonosor. Serviu ao rei Belsazar, e quando este profanou os objetos sagrados retirados do templo de Jerusalém, foi Daniel que interpretou a inscrição de advertência contra o rei que uma mão sobrenatural escreveu na parede. Logo, o rei morreu, e Dario, o Medo, se apoderou do reino. A mão de Deus era com Daniel, e ele foi bem sucedido sob o reinado de Dario. Porém, como diz na Bíblia de Estudo NVT, nova versão transformadora, na página 1346, sua gestão competente enfureceu inimigos políticos que convenceram Dario a publicar um decreto proibindo a adoração a qualquer outro que não o rei, sob pena de lançamento em uma cova de leões. Mas isso, queridos amados irmãos e amigos, não abalou a Daniel. Ele não perdeu a visão do seu chamado e ainda fazia manutenção desse chamado. Vejam o que ele fez. Está registrado no capítulo 6, versículo 10, quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ele costumava fazer isso, que eu vou continuar lendo no texto bíblico aqui, Daniel 6:10. Como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Ele não estava preocupado se alguém iria vê-lo. Orava 3 vezes por dia e dava graças a Deus. Seus inimigos o vigiaram e o pegaram em flagrante orando ao seu Deus. Levaram o caso ao rei, que ficou muito triste porque gostava de Daniel, mas tinha que aplicar a lei. E ele foi lançado na cova dos leões. E o que aconteceu com ele na cova dos leões, queridos amados irmãos e amigos? Nada, não aconteceu nada, porque Daniel não perdeu a visão do seu chamado. Ele fazia manutenção desse chamado buscando a Deus, sendo fiel a Deus e a sua palavra, a sua lei, e Deus também foi fiel a ele e o livrou. Queridos amados irmãos e amigos, quero concluir esta nossa reflexão, que já está um pouco extensa, falando o seguinte:
o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses na primeira carta, no capítulo 5, versículo 24: fiel é aquele que os chama. Deus é fiel. Aquele que nos chamou e que nos deu um ministério, que nos deu um chamado específico para servi-lo, Ele é fiel. Ele é conosco. Ele não nos abandona. Então, não vamos perder a visão do nosso chamado, do chamado que Deus confiou a nós. Vamos romper com o que nos prende no passado e que às vezes nos impede de prosseguirmos a nossa caminhada com Deus, atendendo de maneira digna ao chamado que Ele nos fez. Vamos prosseguir para o alvo que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos olhar somente para Ele. Vamos fazer manutenção desse chamado que Deus nos fez, agradando a Deus, buscando em oração, manejando bem a palavra da verdade e vivendo uma vida longe do pecado, em santificação e consagração a Deus. Que isso sirva para mim, que isso sirva para você que está nos assistindo, que está participando deste culto nesta hora. Feche os teus olhos e vamos orar juntos mais uma vez, finalizando esta nossa reflexão. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus maravilhoso Pai, obrigado, ó Deus, por Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos encontrar na Tua palavra muitos exemplos de servos do Senhor que não perderam a visão do chamado que o Senhor os fez, assim como nós citamos nesta reflexão José e Daniel, mas muitos outros homens e mulheres que foram fiéis a Ti e que estão registrados na Tua palavra e também ao longo da história do Teu povo e da Tua igreja. Senhor, venha nos fortalecer, porque como o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, fiel é aquele que nos chama. O Senhor é fiel para cumprir a Tua palavra, as Tuas promessas. Então, venha nos fortalecer na Tua presença, para que não percamos a visão do chamado do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a romper com tudo que nos prende no nosso passado e ajuda-nos, ó Deus, com a unção do Teu Espírito e com a Tua palavra que é viva e eficaz, a mantermos esse chamado que o Senhor nos fez. Faça isso, ó Deus, pela Tua graça e misericórdia na minha vida, na vida dos jovens da Tua igreja, na vida de cada membro da Tua igreja e na vida de todos os amigos que nos assistem nesta hora. Assim oramos agradecidos e pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Vale a pena, querido, amado irmão e amigo, vale a pena não perder a visão do chamado que Deus nos fez e romper com o nosso passado e fazer a manutenção desse chamado através de ter uma vida de comunhão com Deus, de ler a palavra de Deus, de orar, de estar sempre se voltando para Deus, porque Ele também se volta para nós. Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus. Amém e amém.